Olá, boa noite. Que Deus esteja abençoando, sustentando e guardando a sua vida nesta noite. Eu gostaria de falar com você hoje sobre preocupação, ansiedade, dependência emocional. Queridos, nós temos visto que o dia a dia tem mudado a situação, tem mudado a vida de várias pessoas. Situações que a vida muitas vezes nos impõe, né? Desculpem a redundância, mas é a realidade. Nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui, por esta terra, nesta carcaça, chamada carne, nós vamos enfrentar muitos problemas, muitas dificuldades, muita luta. E por vezes angústia, ansiedade, depressão, tristeza, preocupação, de diversas formas. A ansiedade é quando nós colocamos, como nós poderíamos dizer, o carro na frente dos bois. Quando nós nos preocupamos antecipadamente com algo que está acontecendo, para acontecer, ou que pensamos vai acontecer. A grosso modo, nós poderíamos dizer que a preocupação é ocupar-se antes do tempo. Se nós formos fazer uma análise substancial da palavra preocupação. Quando nós estamos antecipando alguma coisa que pensamos poderá acontecer, então nós estamos nos ocupando antes do tempo. Já a dependência emocional, muitas vezes é algo que traz consigo sofrimento, escravidão, traz uma certa prisão. E muitas pessoas têm vivido momentos de essa prisão emocional, a dependência emocional. E às vezes, queridos, as pessoas não conseguem sair de certas situações por causa desta dependência emocional. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos em Deus, e eu estou falando a você como cristão, como pastor, como terapeuta na área da psicanálise, o que eu quero colocar para você é que a ansiedade, angústia, depressão, tristeza. O que é a depressão? Uma tristeza profunda, algo que afeta o interior do homem, né? Mexendo com todos os seus sentimentos e deixando a pessoa em uma situação difícil, muitas vezes
podendo até chegar à síndrome do pânico. A propósito, a síndrome do pânico é algo tão corriqueiro, vamos dizer assim, que às vezes até pessoas de muito estudo, de classe social até elevada, de condição psicológica relativamente normal, que nós chamamos de normal, enfrentam essas dificuldades da tristeza profunda, ansiedade, que se torna então uma depressão e pode às vezes levar a pessoa até ao limite, e alguns até exceder o limite. Nenhum de nós está livre de passar por essas situações. Nenhum de nós. Muito pelo contrário. Todo ser vivo, todo ser humano, todo ser vivo, nós podemos dizer que até mesmo animais, né, muitas vezes passam por momentos de depressão, de ansiedade. Precisamos compreender que nós somos passivos de enfrentar essas situações, enfrentar essas dificuldades, enfrentar esses problemas. Mas há um caminho, há uma solução para isso. O que é ansiedade? Uma resposta natural do corpo ao estresse. E quando isto se torna excessivo, constante, pode atrapalhar a vida cotidiana e pode trazer consigo preocupação intensa, até mesmo irracional, com situações futuras. O que nós precisamos entender? Temos que estar alertas, porque se somos tendenciosos a passar por essas situações, vamos eliminar as preocupações, vamos deixar de nos ocupar antes que as coisas aconteçam. Se nós estivermos preocupados hoje com aquilo que ainda poderá acontecer, nós nem sabemos se vai acontecer. Poderá acontecer. Imagine, por exemplo, se todo ser humano se preocupasse com a questão da sua morte, que é a única coisa que a gente sempre afirma que é certo, né? Que a morte é a única coisa que é certa nesta vida. Já pensou quanto tempo nós passaríamos preocupados? Como que eu vou morrer? Quando eu vou morrer? O que é que eu vou deixar? Como vai ser lá em cima? Como vão ser as coisas depois? Nós estaríamos vivendo num mundo de uma bolha, fechados, trancafiados, e trazendo sobre nós gravíssimos problemas, até mesmo de enfermidades. Eu quero agradecer aqui a todos vocês que estão aí participando, a Lisa, Blessing, Alice Magalhães, Pati Bastille, Deus abençoe vocês, Naélia. Vamos juntos aí tentarmos compreender um pouco daquilo que nós estamos falando hoje, que é sobre a tristeza profunda, sobre a ansiedade, sobre situações que têm afetado a vida de muitas pessoas. Então, o que é a ansiedade? Uma preocupação intensa, até mesmo irracional, com situações que serão do futuro. A Bíblia tem uma resposta para isso. Quando ela diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã
cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então nós não devemos estar preocupados ou ocupados antes do tempo. Como nós podemos fazer isso? Primeiro, é confiando que existe um Deus que está cuidando de minha vida. Existe um Deus que está tratando de todas as dificuldades, de todos os problemas. E eu posso organizar as coisas para que isso não aconteça. Eu posso buscar condição para que eu não esteja envolvido com essa ansiedade. Veja aí na sua Bíblia onde está escrito Mateus capítulo 6, versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Em Provérbios, o sábio Salomão também escreveu, no capítulo 27, versículo 1, não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Então, queridos, não temos nenhuma necessidade, nenhuma motivação para estarmos preocupados, ocupados antes do tempo. A ansiedade também ela pode nos trazer medo do abandono ou da rejeição. Olha, se após essa live você quiser comunicar comigo, eu vou deixar na gravação do vídeo o meu WhatsApp, para que você possa então entrar e conversar comigo pessoalmente. Quando bate no coração do ser humano, aquele que não está psicologicamente preparado para viver um momento de dificuldade, de ansiedade, de tristeza, de preocupação, ou até mesmo do medo de um abandono, então, se não vigiar, o problema pode afetar consideravelmente a vida dessa pessoa e a pessoa, então, viver um momento de depressão. O medo do abandono, ou a síndrome do pânico, ou o medo da rejeição, complexo de inferioridade, tudo isso pode estar atrelado com essa ansiedade. Ainda temos a questão da sensação constante de nervosismo ou tensão. Com relação ao medo, o que é que a Bíblia nos diz? Não temerei o que me pode fazer o homem. É normal uma pessoa ter medo de forças ocultas? Isso também é uma característica muito forte da depressão, da ansiedade. A pessoa começa a falar que está ouvindo vozes e começa a colocar em si que está ouvindo vozes. Interessante que eu estava lendo certa vez sobre as duas mulheres, Margarida e Catarina Fox, que criaram essa ideia ilusória de conversar com seres de outro mundo, de ouvir vozes de pessoas. Elas criaram isso e começaram a divulgar, e isso ficou muito forte, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. E durante muitos anos,
afetou a vida de muitas pessoas em muitos países, e até hoje ainda há pessoas que dizem falar com espíritos, falar com o além. Anos depois, elas então declararam que tudo não passava de uma farsa e que elas nunca tiveram contatos com outras pessoas, ou com o mundo exterior, ou com alguém que já morreu. Essa semana eu vi um caso de uma pessoa que trabalha com hipnose e ele sugeriu uma reunião com algumas pessoas em uma casa e disse que aquela casa era mal assombrada. Ou assombrada, né? Algumas pessoas falam mal assombrada, então se é mal assombrada não tem assombração. Já sabe que é ficção, ela está mal assombrada. Não está assombrada. Mas quando se fala de uma casa que assusta, que gera problemas, que gera preocupações, traz medo, terror, traz pânico à vida das pessoas, então a gente ouve falar sobre casa mal assombrada. Porém, ele fez ali a reunião, colocou as pessoas no círculo, em uma sala, alguns móveis muito antigos, e ele então começou a sugerir que estava conversando com espíritos de pessoas que já haviam morrido. E ele então pedia uma manifestação e tudo aquilo já simulado, já programado. As pessoas ficaram envolvidas com aquele ambiente e, de repente, após algumas supostas manifestações e diálogo, ele então disse que estava livre para quem quisesse testemunhar o que estava acontecendo ou algum sentimento que tivessem sentido, tivessem participado. De riqueza, de ouvir vozes, de ver alguma coisa, algum sinal. E sugestionando isso, algumas pessoas então disseram ter visto ou participado de alguma manifestação espiritual naquele lugar. Mas tudo isso, queridos, pode fazer parte do fruto de uma ansiedade, de uma depressão. Quando o pessoal então falou sobre aquela suposta manifestação que haviam recebido, ele se revelou e disse: olha, eu não sou paranormal, eu não converso com ninguém do outro mundo, eu não tenho nenhuma habilidade para conversar com espíritos, nem bons e nem maus, eu sou apenas um hipnotizador, um parapsicólogo que trabalhava com hipnose. Sugestionar alguma coisa para alguma pessoa pode levar a pessoa a pensar ter visto ou ter ouvido vozes. E nem sempre isso é a realidade ou o que está acontecendo. Por isso, o medo pode levar a pessoa a pensar que está vendo ou que está ouvindo alguma coisa. Nós temos que entender que, em primeiro lugar, Lucas, capítulo 12, versículo 4, diz assim: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Matam o corpo e não podem afetar a alma. Não temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós.
Esta mesma palavra que está escrita em Deuteronômio capítulo 3, versículo 22, nós podemos colocá-la como uma sequência de Lucas 12, versículo 4. Não tem mais aqueles que podem matar o corpo e depois não tem mais o que fazer. E diz Deuteronômio, não os temais, porque o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós. Quando nós ouvimos sobre essas situações, e às vezes nós podemos até estar passando por isso, algum de vocês, alguém que possa estar nos ouvindo, possa estar passando por isso, nós temos que nos apegar a alguma coisa que seja mais forte que nós. Eu me apego no Senhor. Eu me apego em Deus todas as vezes. Sejam momentos bons, sejam momentos ruins, seja um momento de tristeza, de angústia, de solidão, seja momento de euforia, momento de vitória, momento de conquista. Eu estou sempre buscando a presença de Deus e a plena comunhão com Ele. A ansiedade também pode nos trazer uma sensação constante de nervosismo ou tensão. Geralmente, quando a pessoa está ansiosa, ela fica mais tensa, fica mais agitada, fica mais nervosa, ela enfrenta situações como se fosse bastante forte para superar tudo, e é arriscado até ela enfrentar uma pessoa muito mais forte, pensando que vai vencer. Ou o nervosismo toma conta da pessoa de tal forma que ela fica discutindo, brigando com todo mundo. Outra situação são as questões de sintomas físicos, como palpitações, tremores, insônia, dificuldade de concentração. Tudo isso são frutos da ansiedade. E como vencer a ansiedade? A Bíblia nos diz, não vos preocupeis, não vos perturbeis, não estejais ansiosos, não estejais inquietos com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Se eu não tenho condição de resolver o problema hoje, eu não posso pensar que esse problema amanhã vai estar afetando a minha vida e me preocupar a ponto de pensar que amanhã eu não vou conseguir enfrentar e resolver esse problema. Às vezes há problemas que hoje parecem difíceis e até insolúveis, mas que no amanhã podemos ter a alternativa correta, a palavra certa, o recurso perfeito para resolver essa ou aquela situação. Então, podemos ficar livres desta crise de ansiedade, desta angústia, dessa depressão. O que seria então para nós a dependência emocional? Há muitas pessoas que ficam presos a uma situação desconfortável na vida por causa desta tal dependência emocional. A dependência emocional é um tipo de comportamento em que a pessoa sente como se não conseguisse nem mais viver, como se não conseguisse ser feliz sem a aprovação ou sem a presença de outra pessoa na sua vida. E aí vem um grande problema, vem uma grande luta, né? Uma grande batalha psicológica, espiritual. E muitas vezes a nossa batalha psicológica se confronta com a batalha espiritual. E dentro desse padrão de comportamento de dependência emocional, a pessoa pensa então que não vai conseguir ser feliz sem a presença do outro, não vai conseguir realizar os seus sonhos sem a ajuda de terceiros.
O que pode ser essa dependência emocional? Às vezes ela pode estar ligada ao medo excessivo de perder, quem sabe, o emprego. Como a gente trabalha na educação, e eu já vi muito isso em sala de aula, alunos que titubeam o ano inteiro. O ano inteiro fica titubeando, brincando, deixando passar as atividades, deixando passar o aprendizado, deixando passar o conteúdo que o professor está explicando, e quando chega o final do ano bate aquela angústia, aquela ansiedade, e começa a querer brigar com todo mundo, começa a ficar muito agressivo, porque já tem colocado dentro de si que ele não vai conseguir a aprovação, não vai conseguir mudar a série. Uma coisa que nós temos que sempre nos colocar: amanhã será um novo dia e eu posso sim vencer toda e qualquer dificuldade na minha vida. Outra questão muito forte com relação à dependência emocional é quando nós colocamos as necessidades dos outros à frente das nossas necessidades. Nós queremos resolver os problemas dos outros quando na verdade não conseguimos resolver ou não paramos para pensar e tentar resolver os nossos problemas. Como que eu vou conseguir resolver o problema, por exemplo, de um aluno em sala de aula ou de um paciente no consultório, se eu não resolver primeiro os meus problemas? Então nós não devemos jamais colocar a necessidade do outro à frente das nossas necessidades. Primeiro resolvemos as nossas necessidades. Outro sintoma de dependência emocional é quando a pessoa começa a sentir-se vazio, sentir incapaz, sentir-se sozinho. Mais uma vez, nós nos voltamos à palavra do Senhor que diz assim, que nós podemos confiar, descansar e esperar no Senhor. A Bíblia nos diz, no Salmos 37, que nós podemos confiar, que nós devemos confiar, que nós devemos descansar no Senhor, entender que Ele é quem pode trazer todo o bem sobre as nossas vidas. O versículo 3 do Salmo 37 diz assim: confia no Senhor, faça o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. E o versículo 7 fecha essa questão da ansiedade, dizendo: descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não te indignes, não se desespere. A Bíblia diz ainda no versículo 9 que aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então a promessa de Deus é essa. Então nós não precisamos sentir vazios, impotentes. Outra característica muito forte das pessoas que têm dependência emocional é a baixa autoestima e a dificuldade de tomar decisões por si só, independentes. Isso é um problema muito sério, queridos. Eu glorifico muito ao Senhor porque eu tenho sempre buscado condição para,
cuidar das minhas dificuldades, das minhas tristezas, das minhas mazelas dessa vida, do sofrimento, para poder ajudar também os outros. Eu tenho que estar bem comigo mesmo, bem com o Senhor, para que eu possa ter condição de ajudar os outros. Eu nunca me encontro em baixa autoestima. A minha estima está sempre elevada. A autoestima minha está sempre elevada. Próximo do trono da graça de Deus. Não tenho dificuldade, então, para tomar nenhuma decisão, independente de qual seja. O que é que nós podemos, então, tratar dessa situação falando de uma relação estreita entre a ansiedade e a dependência emocional? O medo do abandono. Pessoas emocionalmente dependentes muitas vezes têm ansiedade exacerbada em relação ao abandono ou à rejeição. Cuidado com isso. Se você estiver sentido assim, comece a buscar ao Senhor. Ou aproxime-se da pessoa que você convive com ela, converse mais, dialogue mais, se abra. Confesse o problema e confesse também a sua dificuldade. Às vezes também surge na vida daquele que está passando por esta crise a necessidade de validação, a busca constante por uma aprovação ou a busca constante do perfeccionismo. Se tem uma coisa que eu sou, é perfeccionista. Eu sou bastante perfeccionista, eu gosto de procurar fazer as coisas da melhor maneira possível. Dentro da minha área profissional, eu procuro cuidar da melhor condição que eu tenho. Quando vou ajudar alguma pessoa, eu tenho me dedicado a ajudar de maneira a ela resolver o problema com perfeição. Eu sou perfeccionista, e isso é característica natural minha. Mas eu não fico buscando incessantemente ou constantemente uma aprovação de terceiros. Eu procuro fazer a minha parte da melhor maneira possível e se eu conseguir êxito naquilo, eu glorifico a Deus acima de tudo, porque eu entendo que sem Ele eu não faria nada e com Ele a gente consegue tudo. E quando a pessoa que a gente está tentando ajudar consegue resolver aquele problema, aí a alegria toma conta do nosso coração. A busca constante por aprovação de terceiros, ou até mesmo dessa questão de perfeccionismo, pode gerar uma ansiedade crônica, se você tiver com a sua autoestima em baixa. Pois a autoestima, ela está atrelada ao outro e não apenas a você. Às vezes a sua baixa autoestima decorre de uma situação de você querer ajudar, agradar, resolver o problema do outro e não conseguir no momento, devido a qualquer obstáculo, qualquer dificuldade ou barreira da própria outra pessoa, e aí gera uma necessidade de validação e essa busca constante para aprovação. Nós temos também outra questão, que é o ciclo de insegurança. A ansiedade, a depressão, a angústia, a tristeza profunda alimenta uma dependência emocional e, por sua vez, aumenta ainda mais os níveis de ansiedade. Mas então, como que nós podemos lidar com isso? Como? Autoconhecimento. Identificar os padrões de comportamento e emoções é o primeiro passo para a mudança. Você precisa de compreender os padrões do seu comportamento, os padrões das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas dificuldades. Outra questão
que pode te ajudar muito a lidar com a ansiedade e com a dependência emocional é a terapia, que nós chamamos de TCC, ou terapia cognitiva comportamental. Esse tipo de terapia ela é eficaz para trabalhar a questão da ansiedade e da dependência emocional, porque uma terapia cognitivo comportamental pode trazer a você a luz para sair deste estado de ansiedade, de tristeza profunda, que pode desencadear para uma depressão. E a depressão, como nós falamos por várias vezes, é algo que precisa ser tratado frequentemente. É considerado até hoje algo sem cura. Alguns acham que medicamento é tratamento, terapia é tratamento. Mas para ficar livre, você precisa mudar muitas coisas na sua vida. O que nós então podemos fazer? Fortalecer a nossa autoestima. Buscar o autodesenvolvimento e atividades que possam promover a autoconfiança. Uma dessas situações é lembrar de quantas vezes você passou por momentos de dificuldades e venceu. Quantas vezes você enfrentou terríveis barreiras e terremotos e venceu. Outra questão é estabeleça limites saudáveis. Aprenda a equilibrar as suas necessidades com as necessidades dos outros. É preciso que você compreenda que para que você ajude outras pessoas, você tem que estar bem. Não adianta, é até um jargão popular que diz que um cego não pode guiar outro cego. Ambos vão cair no buraco. Então aprenda a equilibrar as suas necessidades com as necessidades do outro. E uma das coisas que pode ser feito também é a prática do relaxamento, da meditação, da busca de Deus, da oração. A Bíblia diz que nós temos que orar em todo o tempo, com toda oração e súplica. Buscar ao Senhor é fundamental para se ver livre de uma crise de ansiedade, de baixa autoestima, de tristeza profunda, uma crise depressiva. Para as práticas de relaxamento, você pode fazer uma meditação. E não existe nada melhor do que meditar na palavra de Deus. Quando Deus chama Josué para substituir Moisés, ele fala com Josué que, como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. Mas ele dá uma diretriz que era fundamental para a vida de Josué. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que te vá bem. Josué no capítulo 1, versículo 8. Então, meditar na palavra de Deus, buscar nela alimento, alimentar a sua alma com conteúdos que vêm do trono da graça de Deus para a sua vida, é um bom caminho para se livrar da ansiedade e depressão. Outra técnica, que nós dizemos até em situações de terapia, como quando a pessoa está muito nervosa e a gente fala assim, conta até 10. Aí a pessoa vai contando 1, 2, 3, 4, até 10. Aí a gente fala assim, agora conta de trás para frente. Conta de ordem decrescente, de 10 a 0. Aí ele vai contando 10, 9, 8, 7, 6.
e a pessoa, sem sentir, já entra num êxtase, num momento de meditação. Agora faça uma respiração profunda. Feche a boca, puxe o ar pelo nariz, sinta o ar, sinta o oxigênio entrando no seu corpo, nas suas vias aéreas respiratórias. Agora solte o ar levemente e você vai começar a sentir diferença na sua vida. Então a respiração profunda e o chamado mindfulness ajudam a reduzir a ansiedade. Meditação, respiração, prática da oração pode fazer com que você saia de todo o quadro de ansiedade. Nós não precisamos viver ansiosos, nós não devemos viver ansiosos. A Bíblia diz isso, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. É isso. Então, para que preocupar? Como nós podemos, então, lidar com a preocupação? Nós temos aqui 8 passos que nós podemos fazer isso. Primeiro, porque a preocupação é um estado emocional causado muitas vezes por pensamentos repetitivos, por questões que nos levam a desistir de tudo e achar que tudo acabou. E, ao mesmo tempo, essas questões podem também desencadear pensamentos repetitivos, ansiosos em relação a eventos futuros, situações que podem ou não acontecer. E embora isso seja uma reação natural diante de incertezas, quando em excesso, podem prejudicar tanto a minha saúde física quanto a minha saúde mental. Uma das coisas que a gente fala é por que nós nos preocupamos tanto? A primeira questão que nós podemos colocar é o medo do desconhecido. A incerteza com que a mente busque controle sobre situações fora do nosso alcance. Nós somos tendenciosos a isso. Incerteza faz com que a mente busque controle sobre situações fora do nosso alcance. A incerteza vai gerar em nós isso, a questão de querer enfrentar situações que nós não estamos em condições de resolver. O perfeccionismo, como eu falei antes, é o desejo de evitar erros, de evitar falhas. Isso aumenta a pressão e, consequentemente, a preocupação. Nós podemos, sim, querer fazer o melhor e querer buscar a perfeição em tudo, mas isso não pode dominar a nossa mente, o nosso coração, e não pode nos pressionar. Nós temos que ter o controle. Experiências passadas negativas. Às vezes você já enfrentou uma situação semelhante e perdeu a batalha. Mas você agora pode, de uma maneira mais tranquila, analisar onde foi que você errou quando perdeu aquela batalha, aquela disputa, e reverter a situação e se tornar vencedor. Poderíamos dizer como um lutador no ringue de boxe, por exemplo. Ele luta com certeza de que vai vencer e de repente ele perde aquela luta. Se ele se acovardar, se ele se amedrontar e baixar a sua autoestima, ele não vai mais querer enfrentar aquele adversário. Mas se ele for uma pessoa capacitada psicologicamente, ele vai logo pedir a revanche. E depois ele vai pensar onde foi que ele errou, que forneceu ao seu concorrente, ao seu oponente,
a brecha para derrubá-lo, e ele então vai fechar aquela brecha e vai conseguir derrubar o seu adversário. Já vimos muito disso, né? Em revanche de luta, o lutador derrotado agora derrotar o seu algoz. Experiências passadas negativas não podem dificultar o nosso caminho de situações que nós ainda iremos enfrentar. Situações traumáticas ou problemas vividos no passado criam receios de que isso vai acontecer novamente. E aí a pessoa já fica naquela assim, eu já passei por isso e não deu certo. Não podemos agir dessa maneira. Outro problema muito grave que pode acarretar é foco excessivo no futuro. Você fica pensando na sua formatura daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ah, não vou fazer faculdade, eu vou pegar 4 anos pela frente, eu não vou conseguir, até lá, não sei o que e tal. Nós temos que estar constantemente focado em entender que nada disso pode nos gerar crise de ansiedade. Temos que nos preocupar sim, batalhar para que nós consigamos vencer esses problemas, essas dificuldades, mas nunca pensar de maneira errada. Não pensar com ansiedade. Pensamentos intrusivos, difícil controlar, nós temos que tentar aliviar. Isso são sintomas comuns de uma preocupação excessiva, de uma ansiedade. Pensamentos intrusivos, difíceis de controlar. Dificuldade de concentração. Muitas vezes a gente fica não conseguindo concentrar e não saber mais nem quanto são 2 mais 2. A insônia é outro grave problema e podemos dizer até que é uma mão de duplo sentido. Muitas pessoas trazem consigo o problema da ansiedade porque não dormem bem. E muitas pessoas não dormem bem porque já têm ansiedade. É preciso tomar cuidado com isso. O sono regular, controlar adequadamente e regularmente o seu horário de descanso, de repouso físico e mental é muito importante. Criar método prático de descansar na mesma hora todos os dias. Outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado é a sensação que nós podemos ter de cansaço físico e mental. Ou uma tensão muscular, a gente sente os músculos, né, totalmente tesos, firmes, duros, enrijecidos. A tensão muscular e dores no corpo também podem ser os sintomas comuns desta chegada possível da ansiedade. Irritabilidade e nervosismo também são outros pontos importantes que a gente precisa analisar. Então vamos lá, como que a gente pode lidar com a preocupação? Eu estou preocupado, estou ansioso, estou triste, estou baixo astral, minha autoestima baixou. Primeiro passo, identifique os gatilhos. Reconheça o que é que está gerando essa preocupação e reflita se é algo que você pode realmente resolver, solucionar, se é um problema que você pode solucionar, ou algo que você pode, pelo menos, controlar. Se não pode, se não está ao meu alcance, eu já tenho que baixar a bola e passar para outro. Não sou eu que vou conseguir resolver essa situação. Outra questão, traga o foco para o presente. Então, é aquilo que nós falamos, da meditação. A meditação ajuda a evitar que a mente se prenda ao futuro. Quando você começa a focar naquilo que você precisa realizar hoje, consertar hoje, resolver o problema hoje, você esquece do problema que virá amanhã. Aí você evita a preocupação, evita a ansiedade.
Outra questão que você pode também tomar como atitude: escrever as suas preocupações. Coloque em um papel para organizar os seus pensamentos, para ver o que é que você pode resolver. Como você faz uma lista de compra, faça uma lista de problemas que você precisa resolver. E comece então a perceber ali dentro daqueles problemas que muitas vezes você acaba escrevendo e observando que aquilo é exagerado ou é improvável. Outro passo importante: crie um momento de preocupação. Isso não pode eternizar. Por um momento você pode sim preocupar e pensar naquilo que você vai resolver, mas não pode ocupar todo o seu tempo. Reserve um período certo do dia para pensar sobre essas questões que te trazem preocupações. Reserve um período do dia para isso. Fora desse horário, não pense nisso. Interrompa todos os pensamentos a respeito dessa situação. Ali você tirou 1 hora, 2 horas, quem sabe, para meditar, para estudar, para analisar quais são as suas preocupações. Foca naquilo, na preocupação. Acabou esse período? Isola, esquece. Não entra mais em assunto, não entra mais no detalhe. Então, fora desse horário, interrompa os pensamentos. Não aceite mais que eles permeiem a sua mente. Voltamos a dizer, outra técnica boa é praticar a inspiração e a expiração. Você inspira puxando o ar pelo nariz, boca fechada, puxa o ar e vai soltando lentamente pelo nariz, pela boca. E essa técnica de respiração certamente vai acalmar o seu sistema nervoso e ajudar a reduzir essa ansiedade. Outra questão é, você escreveu os seus pensamentos, agora questione eles. Questione aquilo que que te está trazendo preocupação. Pergunte a si mesmo, isso é algo real ou imaginável? Está acontecendo? Vai realmente acontecer ou está dentro das possibilidades? Pode ser que aconteça. E às vezes nós nos preocupamos demais com coisas que pode ser que vão acontecer. E às vezes nem vão acontecer. Então é preciso a gente questionar. Isso realmente vai acontecer ou é produto da minha mente ou eu estou pensando que vai acontecer? Ou então, o que é que eu posso fazer para resolver isso agora e evitar que aconteça? Tem coisa que vai acontecer amanhã ou depois que você pode agora abraçar e resolver. Há coisas que você não vai conseguir resolver. Então é importante você escrever e questionar. Outra sugestão: busque atividades relaxantes. Nós falamos aqui, para mim, a melhor atividade relaxante é eu e Deus. A Bíblia diz assim: quando entrares para o teu aposento, fecha a porta atrás de ti e ora a seu Pai que está no secreto, e no secreto ele te responderá. Outra prática boa, além da oração, prática dos exercícios físicos. Buscar sempre aí um contato para fazer uma atividade física. Outra coisa que você pode também usar é praticar hobbies. Aquilo que você gosta de fazer, gosta de pescar, gosta de jogar bola, gosta de ir para a piscina, para a sauna. Buscar até mesmo companhias para isso. E buscar ter um tempo de qualidade de vida com amigos, com familiares. Isso vai ajudar a distrair a sua mente. Liga para o irmão, para o primo, para o tio. Vamos fazer um churrasco aqui, traz um pedacinho de carne aí, traz um refrigerante, eu vou fazer aqui uma vinagrete, um arroz para a gente poder curtir, e também assar uma carne. Na hora que você chegar aqui já vai ter carne assando.
Procure praticar qualidade de vida com amigos e com familiares. E também não pode ficar de fora, procure ajuda profissional. Procure um psicólogo, procure um terapeuta, converse. Converse com o seu líder. Se você é cristão, converse com o seu líder, com o pastor da sua igreja, com o padre da sua igreja, com o líder do seu grupo de células, com o seu professor, com o seu diretor, com aquele que você tem intimidade de poder contar as coisas e saber que ele vai buscar um caminho para te ajudar. Agora, se a preocupação estiver fora do controle e você não procurar esse profissional, ela vai continuar atrapalhando a sua vida. Um psicólogo, um terapeuta, pode te ajudar a encontrar estratégias específicas. Mas não se esqueça, o primeiro e principal caminho é orar, é buscar a Deus, é se entregar a Ele de todo o coração e dizer: Senhor, tira de mim. Você sabia que até mesmo o profeta Elias teve um momento de ansiedade? Poderíamos dizer até uma depressão? Porque ele também chegou diante de Deus e pediu a Deus que podia tirar a vida dele, porque já estava cansado e não queria mais aquela situação. Um dos maiores e mais renomados profetas do Antigo Testamento. Davi também passou por momentos de ansiedade. Salomão também passou por momentos de ansiedade, tanto que ele chega a dizer, no livro de Eclesiastes, capítulo 2, que ele havia perdido a alegria. Isso é um momento de ansiedade, isso é uma crise de ansiedade. Moisés também, certa vez, passou por uma dificuldade tão grande que ele pediu a Deus que tirasse a vida dele. Então, querido, oração, meditação na palavra, leitura da palavra de Deus e ajuda profissional pode te ajudar a vencer esse momento de angústia, de depressão, de ansiedade. Deus te abençoe, eu espero ter podido passar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração para falar com você aqui nesta noite. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Não perca a oportunidade de ser feliz. Você pode tudo amparado naquele que te fortalece. Quando Paulo escreveu, ele disse aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê a orientação perfeita para você, se estiver enfrentando esse problema de dificuldade na sua vida, Ele traz a solução. Grande abraço e até a nossa próxima oportunidade em nome de Jesus.